Bom, a primeira parte das eleições, então, acabou. O primeiro turno das eleições passou e a maior parte dos cargos disputados já foram ocupados. Agora, apenas 12 estados vão ao segundo turno no próximo dia 30 e também vão escolher o próximo presidente a comandar o país, o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre isso, então, a gente conversa com a Flávia Beliene Zimmermann, cientista política e professora da Universidade de Western Austrália. Bem-vinda, Flávia. Obrigada por topar o convite de conversar conosco hoje. Meu prazer, Isa. Obrigada por me ter no programa. Imagina. Flávia, a gente vai começar com a pergunta que é: o que aconteceu? Porque muitos resultados não seguiram o que diziam as pesquisas. O que tem levado, então? O que levou a essas divergências? Isso é um ponto muito interessante. Inclusive, eu escrevi uma projeção política no dia 15 de setembro, interrogando se Bolsonaro estava terminado para Bolsonaro, e eu dizia que não. Eu dizia que não nessa análise. Então, o que acontece são vários fatores que, às vezes, os institutos de pesquisa não estão levando em consideração, né? Você vê uma manifestação na dimensão que nós tivemos, a manifestação de 7 de setembro. Eu acho que um candidato, inclusive eu estava esperando para fazer a minha análise política depois do 7 de setembro, porque eu queria saber quanto Bolsonaro, a habilidade de Bolsonaro articular uma manifestação pública de relevância. E nós temos por volta de 110 mil, 120 mil brasileiros que tomaram as ruas no país inteiro. Você tem uma manifestação daquela magnitude que já mostra que Bolsonaro tem muito apoio, não é? Isso é uma coisa evidente, que alguma coisa não estava muito certa nos institutos de pesquisa. O que pode acontecer, às vezes, a metodologia ou os grupos. Você tem que ter certeza que todas as classes sociais e grupos raciais do Brasil estão representados nos institutos de pesquisa. E esse, inclusive, é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016, o eleitor do Trump tímido, né? Como foi articulado pela mídia. Então, será que nós estamos vendo um eleitor do Bolsonaro que também é tímido? Mas isso é uma questão de você fazer pesquisas de intenção de voto que realmente representam todas as classes sociais e também a questão racial. Então, isso é um ponto, né? Muito, muito importante. Outro ponto que isso é uma coisa que se desenvolveu nos últimos dias da campanha, na minha opinião, posso estar errada, mas o debate da Globo, né? O debate da Globo, eu tenho que admitir que, como cientista política, eu fiquei muito surpresa de ver o posicionamento de um candidato do peso do Lula, que estava com a projeção de talvez, de acordo com as pesquisas, que nós sabemos agora que não estavam tão certas, se a gente pensa mais no voto do Bolsonaro, porque quando a gente pensa no voto do Lula, a maioria das pesquisas estava bem aproximada da intenção de voto que realmente se consolidou esse final de semana. Mas como você pode, um candidato que tem a projeção de ter por volta de 47%, 48%, talvez até ganhar no primeiro turno, como Lula, batendo boca com o padre Kelmo. Isso foi uma estratégia genial do Bolsonaro. Eu tenho que admitir e tirar o meu chapéu para a estratégia da campanha do Bolsonaro de tentar se projetar no debate da Globo como ele estava bem controlado, ele se comportou muito bem no debate da Globo e ele direcionou outros candidatos
para o padre Kelmon para tentar trazer essa narrativa de que o Lula e o PT e os outros candidatos são contra o cristianismo, que eles são intolerantes. Eu achei que o Lula perdeu completamente a compostura. Ele não precisava de nada disso. Qual o problema? O padre, deixa ele se vestir da forma com que ele quiser, deixa, ele é um candidato, respeita ele da forma que ele é. E se você não gosta das ideias políticas do padre Kelmon, sem problemas nenhum, né? Você pode e debater as ideias do padre Kelmon, mas o que nós vemos do Lula e dos outros candidatos foi um ataque pessoal contra o padre Kelmon, que eu fiquei muito surpresa de ver. E a gente vê que talvez, sim, tiveram distorções, né, quando a gente pensa na intenção de voto para o Bolsonaro nas pesquisas, mas, digamos assim, a gota final, na minha opinião, foi o debate da Globo, porque eu acho que o posicionamento dos candidatos e do Lula, que estava liderando as pesquisas, na forma com que ele debateu aquele outro candidato com 1% das intenções de voto, foi totalmente descabida. Ele poderia ter manobrado isso de uma forma completamente diferente, vai contra as ideias do padre Kelmon e segue adiante, mas não foi exatamente o que aconteceu. Mas, Flávia, você acha, então, que os institutos de pesquisa eles estão deixando passar muita coisa? Por exemplo, você diz do debate da Globo, por exemplo, o último Datafolha foi de sábado, o debate da Globo havia sido na quinta-feira, se eu não me engano, da mesma semana. Então, você acha que o Datafolha, que os institutos de pesquisa, então, estão deixando passar coisas importantes, além de ter uma amostra pequena? Você diz que os grupos étnicos no Brasil, a amostra dos grupos étnicos deve ser ampliada, a questão da classe social também. Eles vão ter que mudar, então, a metodologia, você acha, para os próximos anos, aperfeiçoar alguma coisa? Eu acho que é muito importante a gente ter transparência. Eu acho que a metodologia e as áreas aonde a pesquisa foi conduzida, porque a gente tem uma ideia da classe social, até da composição racial. A gente tem uma ideia das áreas aonde as pesquisas foram realizadas para os institutos de pesquisa recalibrarem a forma com que eles estão conduzindo a pesquisa. Mas uma coisa que é fascinante que eu mencionei no começo dessa entrevista, isso não é um problema no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos também, quando nós estávamos falando da eleição do Donald Trump. Então, número 1, talvez exista um problema, né, quando a gente está pensando do grupo que está sendo entrevistado, e também tem um outro fenômeno que foi caracterizado nos Estados Unidos como a pessoa que vota no Trump nos Estados Unidos como sendo apoiador envergonhado do Trump. Será que é um fenômeno também que aconteceu no Brasil? Será que as pessoas tinham vergonha de falar que iam votar no Bolsonaro? Isso também é uma coisa interessante de se interrogar, porque isso foi uma coisa discutida amplamente na mídia norte-americana. Pode ser o eleitor envergonhado do Bolsonaro também com a necessidade de recalibrar a metodologia do Datafolha e do IPEC. Mas, para que haja uma recalibração, eu acho que é necessário uma transparência. Nós precisamos saber exatamente o método e aonde que essas pesquisas foram feitas. E aí a gente pode repensar e recalibrar esses métodos de pesquisa, como eu mencionei. Flávia, você falou da repercussão, né, nos Estados Unidos da nossa eleição aqui no Brasil. Bem brevemente, você pode alongar um pouquinho o seu raciocínio? Como é que o exterior assim está vendo essas eleições aqui? Pelo menos o primeiro turno, né? Como é que eles estão vendo esse segundo turno que a gente vai ter no dia 30 de outubro? É muito interessante porque não só no Brasil, no mundo inteiro,
todo mundo está estarrecido que o Bolsonaro acabou tendo uma votação muito, muito alta. Internacionalmente, quando se fala do governo Bolsonaro, a mídia internacional, inclusive norte-americana, falou muito do problema durante a pandemia. O fato de que a administração do Bolsonaro não seguiu muito à risca, digamos assim, as orientações internacionais de como lidar com a pandemia e o número de mortes no Brasil, igualmente altíssimo, como nos Estados Unidos, mas por causa da visão do Bolsonaro, muito parecida com a do Donald Trump, de que seguir medidas de distanciamento social, uso de máscara, não era uma coisa necessária. O que nós sabemos que não é verdade. Então tem essa visão internacional de que Bolsonaro não soube lidar de forma apropriada durante a pandemia, que tiveram números de morte altíssimos no Brasil. A imagem que foi circulada na mídia internacional sobre o Brasil na pandemia eram daqueles vários caixões e mortes e a situação de caos em hospitais. Então, muitas pessoas estão surpresas com o resultado das eleições. E outra coisa que é muito interessante internacionalmente, quando a gente fala da administração de Bolsonaro, nós não podemos esquecer que Bolsonaro, durante um bom tempo, teve como ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo, que tinha um cunho altamente ideológico e para pessoas, para a mídia internacional, e inclusive brasileiros morando no exterior, algumas narrativas vindo de Ernesto Araújo contra a China e um cunho ideológico que era uma coisa que nós jamais vimos no Itamaraty, que é altamente respeitado no mundo inteiro. Isso foi uma coisa que realmente causou muita estranheza na comunidade internacional e brasileiros ficaram muito surpresos com o posicionamento do Brasil em relação a assuntos mundiais. E outra coisa que é muito interessante também, que, na minha opinião, não tem sido explorado muito na mídia brasileira e de forma nenhuma foi explorada na campanha da oposição, né, ao Bolsonaro, na campanha de Lula e qualquer outra pessoa opondo Bolsonaro, Ciro Gomes, qualquer um dos outros oponentes, é a questão de que o Brasil é neutro na guerra da Ucrânia e que Bolsonaro recentemente selou um acordo comercial com a Rússia, enquanto o mundo ocidental inteiro está passando por uma crise grave por causa das sanções contra produtos russos, contra gás russo, contra fertilizantes russos. Isso é uma outra coisa que causou estranheza, porque a expectativa era que a população brasileira não ia aprovar este tipo de comportamento, mas o que a gente vê, por exemplo, a visão também, né, de um brasileiro na diáspora é muito diferente, né? Historicamente é muito diferente da visão dos brasileiros vivendo no Brasil e questões internacionais para brasileiros na diáspora que são interessantes, realmente não tem essa relação para o brasileiro vivendo no Brasil. O que quer dizer guerra na Ucrânia para as pessoas no Brasil que, de repente, estão sofrendo com falta de segurança ou que estão preocupados em baixar a inflação? Se você coloca sanções em produtos russos, você vai aumentar a inflação no Brasil. Então, uma coisa que é interessante que a gente vê que o voto brasileiro é muito preocupado com os problemas do dia a dia. E a questão internacional, de posicionamento internacional do Brasil, não parece realmente ter muito efeito. Sim,
Isso causa um estranhamento lá fora. Muito obrigada, Flávia Zimmermann, cientista política e professora da Universidade de Western Austrália. Muito obrigada, viu, Flávia, pelo papo muito esclarecedor. Volte mais vezes. Muito obrigada, vai ser um prazer. Até mais.